A mais um vídeo aqui do canal. No último vídeo a gente falou sobre a visão errada que as pessoas têm sobre a psicologia, sobre fazer terapia, que é coisa de louco. E hoje eu resolvi trazer alguns tratamentos antigos psiquiátricos de dar arrepios. Antes da gente começar, não esqueça de se inscrever no canal, de dar uma curtida no vídeo, de compartilhar com quem você acha que possa gostar. A primeira que a gente vai falar é a injeção de malária. Nos anos 30, a sífilis estava incontrolável, não tinha cura. Muitas pessoas chegavam, claro, ao nível mais avançado da doença, o que causava demência, alucinações, comportamentos violentos. Foi então que o médico austríaco Julius Wagner von Jauregg, não sei se é assim que pronuncia o nome dele, percebeu que quando esses pacientes, quando essas pessoas infectadas por sífilis ficavam com febre alta e tinham convulsões, os sintomas da sífilis diminuía. Foi então que ele teve a brilhante ideia, né? Assim como a gente falou lá no vídeo da semana passada, sempre uma brilhante ideia que chega nessa conclusão. E ele começou a injetar sangue contaminado pela malária nas pessoas. Ele fez esse experimento em 9 pacientes e em 1927 ele ganhou o prêmio Nobel por conta disso, porque desses 9, 4 dos pacientes se curaram e 2 melhoraram. Porém, é claro que independente disso, era muito perigoso, né? Você curava a sífilis, mas ganhava a malária ali de presente. E isso deixou de ser usado só na década de 60, quando tratamento para sífilis e tratamento de choque insulínico. Também em 1927, o neurologista e psiquiatra Manfred Sakel pesou um pouquinho a mão ali na hora de injetar insulina numa paciente diabética e ela acabou entrando em coma. Mas o que aconteceu foi que quando ela acordou, ela que tinha transtorno bipolar apresentou uma grande melhora nos sintomas. Foi aí que Sakel sacou que isso poderia ser um tratamento para amenizar ou até curar várias doenças psiquiátricas, principalmente a esquizofrenia. Essa técnica passou a ser usada no mundo inteiro, mas começou a ser um pouco menos utilizada quando perceberam que o efeito era temporário, não era uma cura mesmo da doença. O próximo tratamento é a trepanação, que é a abertura de um buraco na cabeça, geralmente de 2,5 a 3,5 centímetros de diâmetro. E vários estudos arqueológicos mostram que essa técnica era utilizada já há cerca de 8.000 anos atrás. Lá no comecinho era utilizada principalmente em rituais religiosos para tirar algum demônio da pessoa, alguma coisa assim, algo que se assemelha muito com o que a gente falou no último vídeo. A técnica lá no comecinho era feita com pedras pontiagudas, depois passou a ser usada com bisturis ou lâminas de bronze quando o homem começou a manusear o metal. Porém, há registros de que já foi feita a trepanação até com pedaços de vidro para abrir um buraco na sua cabeça. Você imagina só que nem devia doer isso daí, né? A trepanação é feita ainda até hoje, porém de maneira muito ética. E esse buraco feito no crânio, ele é feito para descomprimir o cérebro, para tirar um hematoma craniano, para colocar um catéter, enfim, é uma cirurgia feita no cérebro principalmente, né? O problema é que antes, lá na antiguidade ou até na época dos manicômios, a trepanação era feita meio que também como uma punição, como um castigo ou como uma cura milagrosa, porém não era de forma ética e era muito doloroso. A trepanação deu origem a um outro procedimento macabro e horrível chamado lobotomia, que com certeza muitos de vocês já ouviram falar. Ele era feito por um pequeno orifício e o objetivo era separar as fibras do lobo pré-frontal do restante do cérebro. Isso tinha um efeito calmante, então era ótimo, né, na visão deles, para pacientes muito violentos. Essa técnica foi criada pelo neurologista português Antônio Egas Moniz. Foi feita pela primeira vez em 1935 e também rendeu um prêmio Nobel para ele em 1949. E a lobotomia tinha um efeito muito bom e começou a ser usada no mundo todo para tratar principalmente de depressão profunda, de psicoses e outros
transtornos mentais que deixavam a pessoa muito agressiva. O problema é que era para ser um tratamento usado em último caso, porém começou a ser usado de forma indiscriminada em todos os manicômios para controlar aquele paciente que é mais agitado, violento, para controlar comportamentos indesejáveis e até mesmo usado em crianças e adolescentes vistos como rebeldes. Estima-se que de 1945 a 1956, mais de 50 mil pessoas foram submetidas à lobotomia no mundo inteiro. Porém, a maioria das vezes a lobotomia não dava certo e a pessoa virava um vegetal totalmente incapaz para o resto da sua vida. Inicialmente, a lobotomia era feita com o auxílio de um picador de gelo, e o médico colocava esse picador de gelo por trás do olho do paciente, ia lá e tirava um pedaço do cérebro, do tecido cerebral do paciente. Tinha uma outra técnica, que era fazer um corte de cada lado da cabeça e também colocar lá uma coisinha lá dentro e puxar pra cá, pra lá e tirar um pedacinho. É claro que isso não ia prestar. Agora eu queria trazer pra vocês 3 casos de pessoas razoavelmente famosas que foram submetidas à lobotomia.